Paz do Senhor Jesus. Olha, aqui é a concentração por metro quadrado de pessoas mais bonitas de Santa Catarina. A outra concentração é a concentração por metro quadrado de fé. Ô povo que tem fé! Quem tem fé aqui, deixa eu ver. Eu tenho fé. Coisa linda. Cumprimentar o querido pastor Júnior Batista, pastora Vitória, todos os pastores, líderes aqui. Eu vim de Joinville com o Rainson, olha o nome do cara, de São Luís do Maranhão. Rainson é o nosso tecladista lá, igual o Jô. Joinville está top demais, pastor Júnior. A alegria está aqui com meus irmãos. Nós vamos ter os próximos minutos de muita alegria. Sabe por quê? A palavra de Deus é espírito e vida. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Disse recentemente que não sou contra os palestrantes que usam as técnicas PNL, Programação Neurolinguística. Pode usar. A nossa igreja em Joinville tem uns 4 ou 5 palestrantes que são coaches. Eu sou psicólogo clínico. Sei que motivação é ótimo. Motivação, se bem aplicada, uma palestra muito bem feita, de alto impacto, dá uma turbinada em você por 5 dias. Só que motivação, que é bom, e você deve usar para as equipes de venda, gente de gestão. Você tem projeto, taca a ficha, motiva o pessoal. Está tudo certo. Só que motivação não transforma ninguém. Que transforma é a palavra que muda, que modifica, que revivifica, que regenera, que dá fé, que levanta, que impulsiona, que fortalece. É a palavra. A palavra é luz. A palavra é água que limpa. A palavra te fortalece, te fortifica, te tonifica. Por isso que a Mais de Cristo é conhecida como a igreja da palavra. Eu gosto quando encontro o pessoal em qualquer lugar e eles dizem: a Mais de Cristo é conhecida como a igreja da palavra de Deus. O pastor Júnior é um pastor da palavra. Os que pregam aqui pregam a palavra. Por isso que você está no melhor lugar que deveria estar essa noite. No melhor lugar que deveria estar essa noite. Que escolha especial. Quero pedir ao pessoal que coloque no telão o texto de Êxodo 14. Eu quero o verso 13. Êxodo 14, 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, não fiquem com medo. Estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Incline a sua cabeça. Senhor Jesus, não há ninguém que possa trazer vida aos corações, ninguém que possa revivificar o teu povo com suas próprias palavras. Somente o Espírito vivo da palavra, somente o Espírito Santo é que nos fortalece, é que nos anima, é que nos soergue, é que nos sustenta. Vem esta noite, Senhor, derramar da tua palavra como chuva sobre os corações sedentos aqui. Nós estamos, Senhor, famintos, ávidos pela tua presença, pela tua palavra. Fala conosco, no nome de Jesus.
Amém. Amém. Olha só, eu li um livro, acho que no ano passado. O título do livro era assim: Ponto Final. Gostei do livro. Depois, estava conversando com uma pessoa e ela me trazia um quadro depressivo agudo. Quando você faz um levantamento de alguém, uma anamnese, um levantamento da história, geralmente você vai encontrar das pessoas com depressão, geralmente você vai encontrar o berço da depressão foi uma decepção, foi uma tristeza ligada ao passado, a memórias do passado, que a pessoa não virou a página, que não colocou ponto final, que não quebrou o vínculo, os laços com aquilo, os laços psíquicos, emocionais, aquela história: se eu tivesse conseguido isso, mas se eu não tivesse perdido isso. Esses vínculos são o berço, geralmente, das depressões. Por isso que Jeremias, no livro Lamentações de Jeremias, depois dele falar da tragédia que estava o povo de Israel e a situação caótica do seu tempo e as circunstâncias adversas que ele estava vivendo, ele busca algo para sair da lama do berço da depressão. E ele diz: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A única coisa que me vale o passado são dos episódios, dos fatos, das histórias, dos acontecimentos que me dão alegria, que me dão esperança. Das outras eu vou desistir. Em nome de Jesus, desista de tudo aquilo que te prende ao passado doentio, malévolo, triste, ruim, perverso. Corte isso. Pega uma faca bem amolada e corta, pá! E ponha ponto final. É sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Eu vou insistir, porque quando estivermos orando hoje aqui, no nome de Jesus, você vai estar com uma página nova, linda, de um futuro para se abrir à sua frente, no nome de Jesus. No nome de Jesus. O povo saiu do Egito, vocês sabem, 10 pragas. Os egípcios agora estavam desesperados, mandaram eles ir embora. A Bíblia diz que despojaram os egípcios, porque pediram prata, ouro, vestes, cada um pedia ao seu vizinho, a tantos quanto pudessem. E eles na verdade saíram com muitos bens para a caminhada do deserto. Pense, 2.700.000 pessoas. Por isso que tinham ouro e prata, fizeram o bezerro de ouro, sabe por quê? Porque tinha muito ouro. O tabernáculo, tudo que precisou para o tabernáculo, que Bezalel, aquele a quem Deus deu o espírito de sabedoria para montar tudo aquilo, o mapa foi dado a Moisés, mas Bezalel montou tudo aquilo, tinha tudo o suficiente. Veja bem, o povo sai, e quando se deparam com o mar vermelho, Moisés então busca o Senhor, e o Senhor diz: por que clamas a mim? Diga que marchem. O mar foi aberto, o povo passou, e então aqui vem uma palavra: esses egípcios que vocês viram, vocês nunca mais verão. Ei, tem coisas que é para a gente nunca mais nem pensar. Existem práticas, vícios, pecados, equívocos, que é para se deixar para trás e nunca mais nem pensar, olhar jamais.
vocês nunca mais verão isto. Essa noite eu clamo ao Senhor para que determinadas coisas na sua vida que te prejudicam, que te prendem, você nunca mais nem pense nisso. Não olhe mais para isto. Você vai colocar um ponto final. Você já viram aquelas pessoas que ficam o tempo todo recorrendo à mesma história, à mesma lamentação? Então elas nunca avançam o passo seguinte, porque elas estão presas àquelas mesmas situações mentais, psicológicas. O coração está cheio daquilo, só do passado. Um excesso de passado, uma carga de passado que faz mal à pessoa. Por isso no livro de Deuteronômio também diz: não voltareis para lá, pois o Senhor vos disse: jamais voltareis a este caminho. Irmãos, tem caminho que é para a gente nunca mais voltar. Nunca mais. Ei, tem até cidade que nunca mais é para você pisar o pé nela. E vocês sabem aquelas... Isso é saudosismo doentio, é só bobagem. Tem gente que saiu de um lugar que não estava bom. Lá não era o seu lugar de frutificação. Lá não era o lugar da sua bênção. Lá não era o lugar de transbordar. Você tinha toda a escassez, você tinha as tristezas. Aquela geografia não era mais sua. Aquele ambiente não era seu. Aí você saiu. Quando passam uns dias, uns meses, um ano, 2, meu Deus, que saudade de tal lugar. Ah, se eu pudesse voltar. E às vezes tem a oportunidade de fazer um passeio lá. E quando chega lá, sabe, isso é só um engodo, um engano, uma ilusão do cérebro. Ah, que rua, que saudade daqui. Oh, engano, saudosismo doentio. Fica lá um ano de novo para você ver uma coisa. Fica naquela porcaria lá de novo, daquela geografia, daquele ambiente que não é o teu ambiente de frutificação. Irmãos, isso é só um engano. Raramente e por vezes pode acontecer que o Senhor te leva a um lugar para um tempo de preparação. Quando é preparação, quando é escola, quando é pedagogia, aí tudo bem, ele diz: agora sim, agora você volte para aquele lugar, para lá crescer, abençoar pessoas, frutificar e transbordar. Se não for isso, acabe com essa história, desse pensamento bobo. Ah, se eu estivesse lá, ah, que saudade de lá. Esses pensamentos te prendem e não permitem, eles impedem você de crescer na tua estação que você está. Eu conversava agora, foi um testemunho, ontem num jantar, com o pessoal lá de Boston. Aquele casal foi de Belo Horizonte para Boston, é o empresário que está lá. Ele veio para uma conferência em Joinville, jantamos ontem. E ela disse: pastor, eu fiquei mais de 3 anos, todos os dias, não gostando da cidade. Me era uma inquietação, uma saudade de Belo Horizonte, uma saudade do Brasil. Eu então reclamava do frio, eu achava tudo diferente. Então um dia ela ouviu uma mensagem na televisão, e naquela mensagem o pastor falava exatamente disto: por que você fica presa a outras geografias, a outros lugares, a passados? Por que que não assume que você está no seu tempo, na sua estação, no teu habitat? Você agora é o leão na sua savana, e viva isto. E ela despertou. E o marido chegou em casa, que deve estar nos assistindo agora, o Léo. E a Stephanie disse para Léo: nunca mais você vai me ver reclamando desta cidade
e sendo triste aqui, porque a partir de agora eu vou viver o lugar que eu estou, a casa que eu estou, a cidade que eu estou, as ruas que eu estou. Isso aqui é um lugar muito bom. Ele ficou, tu tá com problema? Não estou com problema, eu estou com solução. Eu mudei a chave, tudo mudou. E a partir daquele dia, esse casal deslanchou, crescendo, frutificando, vivendo com alegria. Eu perguntei, você tem vontade de sair de lá? Ela disse, não pastor, aquele é o melhor lugar, é o nosso lugar de frutificar. Deus muda. Quando você assume, não voltareis para lá. A fé que avança não olha para trás. Você está andando de fé em fé, a Bíblia diz que nós andamos de fé em fé. Então a fé que avança não olha para trás. Muitos permanecem presos a ciclos antigos por medo, afeto tóxico, vícios emocionais. Isso é uma falta de discernimento espiritual. Mas o tempo de Deus chegou para você e Ele está dizendo, não volte mais para lá. Não volte. Não voltes a revisitar passado que Deus não quer. Ei, meu irmão, minha irmã, tem muito passado que Deus já tirou de você, e Ele não quer que você revisite este passado. Isaías 43, 18: eis que faço nova outras coisas. Vocês não percebem? Ele faz a pergunta, o Espírito de Deus: eis que faço nova outras coisas. Vocês não perceberam isso? Deus está fazendo coisas novas na tua vida. Ei, as conexões novas que Deus te deu. Você tem tantas amizades novas. Amizades são presentes de Deus. O Senhor te deu isso. Abrace isso com alegria. Novas conexões, novos ambientes, nova revelação da palavra de Deus, que você recebe num ambiente abençoado. Tem muita revelação. Essa igreja tem muita revelação da palavra, muita sabedoria. Irmão, eu fico impressionado como as pessoas crescem diante da palavra. Vocês que vêm todas as quartas-feiras aqui, e tem gente que repete e vem também no domingo. Você imagina um púlpito desse que é, irmão, isso aqui é uma fonte de sabedoria, de riqueza, de vida da palavra. Você está se tornando mais sábio do que todo mundo que mora perto de você. O seu vizinho está lá embaixo em relação a você. O seu nível está muito mais alto de discernimento, de sabedoria, porque você está nesse ambiente. Deus faz novas outras coisas. Sabe que para se colocar o vinho novo é preciso odres novos. Tem gente que está ficando ainda com aqueles odres antigos, ressequidos. Não vai caber o novo de Deus. Saudade do Egito é requentar o gosto da escravidão. Aqueles caras com james e jambres que quiseram se revoltar contra Moisés e voltar, isso é requentar a saudade da escravidão. Mas para quê? E tem gente que tem, sabe aquela, se delicia contando coisas velhas, ruins, de passado que só fez mal. A gente deleta isso da mente, irmão, no nome de Jesus. Quando alguém quiser falar, você diz, olha, não sou mais eu. Sabe por quê? Muitas vezes tem gente que olha para você, ele pensa que sabe a sua biografia. Aí, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, você fazia isso. Sabe o que você tem que dizer? Ei, você não me conhece mais. Não sou mais aquela pessoa. Eu ando agora em novidade de vida. A vida velha se passou e eis que tudo se fez novo. Eu estou andando em novidade de vida. Eu deixei as coisas para trás. Sou nova criatura. Tem gente que pensa que te conhece, não conhece mais. Seu pensamento é outro, seus hábitos são outros, seu padrão de vida é outro, a sua mentalidade é outra. Aliás, você tem agora a mente de Cristo. Quem quiser condenar você lá da biografia do passado, está atrasado. Chegou atrasado, perdeu o bonde, porque você é outra pessoa em Cristo Jesus. Então, se o Espírito Santo quer isso em você, ponto final. Sabe, coloca ponto final. Escuta bem.
Deus já encerrou esse ciclo. Então não fique insistindo com isso. Não revisite aquilo que Deus já passou de você. Outra coisa, rompa com o que impede de entrar na sua nova estação. Quando eu disse não volte ao Egito, eles não precisavam mais de pepinos, cebolas que tinha lá no Egito. Estava chegando agora um alimento preparado por anjos. Irmão, você sabia que o texto diz que o maná era pão dos anjos? Eles comeram o pão dos anjos, meu Deus. Irmão, na grande cozinha do céu, todo dia se preparava comida especial para 2.700.000 pessoas, que caía sobre a relva e lugar e as pedras no deserto. E todo mundo, segundo a quantidade de pessoas da sua família, colhia o suficiente para o dia inteiro. Maná, comida de anjos, está escrito na palavra. E eles comeram o pão dos anjos. Veja, não era mais os pepinos e as cebolas e aquela comida de lá. E aí tinha gente que ficou com saudade disso. Pelo amor de Deus, Deus está te dando um pão novo agora. Não é mais aquele do passado, esqueça isso. Agora, olha só uma coisa. Vocês lembram que, olha, tem coisa que tu só avança se você cortar passados. Quando Abraão se separou de Ló, foi para outra direção, era para continuar o propósito de Deus na vida dele. Isso porque existem alianças, sociedades, contratos, existem parcerias que você tem que quebrar, romper, porque isso é jugo desigual. Jugo desigual não é apenas a palavra direcionada, relacionada a um casamento desigual, que tem gente que tem, já aconteceu. E se você casou, agora aguenta. É como diz o pastor José Carlos lá do Nordeste. Ele diz: meu filho, se tu casou com essa daí e agora tu tá achando ela de feinha, então aguenta. Agora é a hora para ela ficar bonita. Mas existe parcerias, existe sociedades, existem amizades que impedem o propósito de Deus e o projeto de Deus na tua vida. Abraão não podia mais conviver com seu sobrinho Ló. Os capatazes, os pastores de Ló começaram a ter encrenca com os pastores de Abraão. Solução? Separa. Mas aquela encrenca foi Deus que permitiu, para exatamente tomar a decisão de se afastarem, a fim de que a nação que Deus queria criar através de Abraão fosse pura no seu ideal, na visão, na direção, no destino que Deus queria dar. Você deve abrir os olhos para todas as vezes que determinada situação adversa acontecer, fica atento, porque muitas delas não são o capeta, não. Existe muita coisa que é produzida pelo Senhor para nos tirar daquela zona, daquele ambiente, e nos levar para o ambiente do seu propósito. Isso aconteceu com Abraão. Abraão se separa de Ló para continuar a direção do propósito de Deus. Existem amizades negativas, existem vínculos e laços que atrasam você. É um axioma bem conhecido agora, todo mundo repete isso. Se você tem 5 amigos
idiotas, quem será o sexto? Entendeu? Agora você tem 5 amigos, amigas inteligentes, espirituais, abençoadas. E aí a 6ª pessoa será você. É o ambiente que você está. Mentalidade de bênção, mentalidade de fé, você gera andando com gente de fé. Irmão, conversa com 4 pessoas cheias de fé por dia para você ver uma coisa. Manda uma mensagem no WhatsApp, manda um texto para você ver como é que eles respondem. Você aumenta a sua fé. Fale com 4 pessoas anti-vida, anti-fé, deprimidos, e você ficará com depressão no final da tarde. Tenha cuidado com isso. A menos que você vá influenciar. Ah, pastor, mas não pode falar com essas pessoas? Pode sim, se você é agente de influência para a vida delas. Agora, esses dias, alguém falando sobre o pastor Júnior Batista. Aí ele disse assim: pastor Siqueira, sabe que o pastor Júnior Batista tem um dom incrível. Eu digo, é? Eu pensei, meu Deus está usando ele em cura divina. Já vi ele profetizar. E qual é o dom que... Eu disse, tá, e qual é o dom? Ele disse, rapaz, ele tem o dom da alegria. Rapaz, tu chega perto dele, ele é uma festa, você volta animado, você volta feliz para casa. Rapaz, um dia desse eu vou pagar uma passagem, pastor Júnior, só para ele vir me dar um abraço, conversar comigo e deixar alegria. Ele deixa alegria. Se você é igual a ele, tudo bem. Encontra os tristes que eles ficam alegres. Agora, se você não tem essa alegria do pastor Júnior, não faça isso não, saia fora. Procure estar com pessoas alegres, cheias de fé, positivas, otimistas, e que ama Jesus. E que ama Jesus. Amizades negativas nos prejudicam. Você tem que discernir. Ei, peça Espírito Santo, me dê discernimento de tempo, de estação. Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Irmão, esses escritos foram para nos guiar, para dar direção para a nossa vida. A gente tem que olhar para esses textos. Não é só uma poética isso. A Bíblia não é um romancezinho. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Minhas palavras são espírito e vida, disse Jesus. Vida pura. Leia esses textos e diga: isso é para mim. Isso é para mim. Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Ei, qual foi o tempo que já encerrou aí? Então, ponto final. Ponto final. E fica naquele lenga-lenga, e vai, e volta, e não solta. Meu Deus. Vínculo com o passado, que você não se solta, é o grande berço de tristeza e depressão na sua vida. Solte isso. É uma decisão. Escuta só. Você lembra de Josué capítulo 5? Eles chegaram na terra prometida, e aí fizeram a Páscoa, celebraram a Páscoa. Celebraram a Páscoa e pela primeira vez comeram dos frutos da terra. Quando comeram, o maná cessou. Todo mundo com as suas vasilhas de manhã olharam para a relva, para as pedras, não tinha maná. E agora? Josué capítulo 5. Irmão, Deus não alimenta gente madura com comida de bebê. Deus não alimenta gente madura, vencedora, com comida de bebê. Passou o tempo, o manazinho, sabe? Ninguém sabe como era, tipo granuladinho assim bem. Era aquele tempo do deserto, da preparação, comidinha.
Agora é hora dos frutos da terra, de trigo, de carne, de frutas, de tudo que Deus tinha pela frente. Ei, receba o novo de Deus, a fartura de Deus que Ele está colocando diante de você. Chegou o tempo. Aleluia! Glória a Deus. Há um tempo para a nossa igreja, há um tempo para a tua família, há um tempo para você. Receba isso no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Discernir a estação é sinal de maturidade espiritual. Meu Deus. Pedir oração durante 5 anos pela mesma coisa. Decida isso num dia de uma oração. Ei, quando os pastores chamam, vem cá, toma uma decisão, você pensa que esse gesto é inútil, fortuito? Você pensa que Deus não leva a sério quando você aceita um apelo? Por que a gente chama? Sabe por quê? Não é a mágica de caminhar e vir ficar no altar. É o gesto do coração. É a decisão. Eu vou agora e tomarei a decisão diante do Senhor. E vou receber a sua promessa e a sua palavra. E eu sei que Ele agora vai realizar. No nome de Jesus. E você decidiu. Isso é algo tremendo. Tem uns caras que tomaram decisões e não voltaram mais nunca. Eu fico pensando em Mateus, aquele cara chefe daquela coletoria da Judéia. Ei, vem, segue-me. Rapaz, diz, e ele deixando tudo no escritório. Que decisão tremenda. Só fez entregar a pena, a caneta, os papéis. Está aí, ó, presta conta, o cofre está ali, as moedas estão ali, os denários, tudo. Fica e deixou com alguém lá. E foi e seguiu a Jesus. E nunca mais voltou. Que decisão esse cara. Mateus. Irmãos, eu fico me lembrando quando Eliseu foi chamado. Rapaz, Elias passou por ele, jogou a capa. Ele entendia o gesto. Quando um profeta, um destes sábios, passava a sua capa sobre alguém, era chamando-o para ser seu discípulo, provavelmente o convidando para ser treinado, para ser o seu sucessor. Quando jogou a capa sobre ele, pegou os bois, matou os bois, pegou os carros de boi, os arados, com aquela madeira toda, cortou em pedacinho, fez lenha, tocou fogo, fez o churrasco e disse: eu não tenho mais boi e não tenho mais arado, então nunca mais eu volto para cá. E seguiu, radical. O cara botou um ponto final: não serei mais arador de terra, eu agora vou ser aprendiz de profeta e vou ser profeta. E foi profeta maior do que o outro. Meu Deus, Deus está te chamando, está com ponto final, deixa lá. Aliás, quem pega o arado e olha para trás, porque deixa lá, não é digno de mim. Então, por favor, em nome de Jesus, passe a ser digno a partir de hoje. Pega isso com toda a força, olhando para frente, porque isso é dignidade no reino de Deus. Aquele que põe ponto final e não olha para trás. Toca para frente. O Senhor está te chamando para isso? Quando eu estava lendo esse texto, o texto diz: não é digno. Eu digo: eu quero restaurar minha dignidade. Restaurar a dignidade no reino é dizer: Senhor, aquilo que tu me chamaste para fazer, pode contar comigo, porque eu irei até o fim. Eu vou até acabar a carreira, eu vou guardar a fé, e a coroa da justiça me espera, mas eu irei. Em nome de Jesus. Eu fico impressionado com aquela mulher lá no poço de Jacó. A mulher desse cara, a samaritana.
Rapaz, essa mulher tinha uma vida toda enrolada. Mas ela tinha uma sede, ela tinha uma fome naquele coração. Ela tinha tido 5 maridos, e o que tinha agora não era dela. Só que agora encontrou um cara que ia trazer resposta para aquele coração faminto. Aquela mulher, ela tinha fome de afeto. Irmão, eu não acredito que era uma promiscuidade. Aquela mulher tinha uma fome de afeto, de um ombro de verdade, de um cara de verdade. Nunca tinha encontrado. Agora está ali na frente dela Jesus. E quando ela discerniu, então tu és profeta. Tu és profeta? E o nosso povo diz que a gente adora aqui nesse monte, no Gerizim. Vocês dizem, judeus, que é em Jerusalém. Eu fui despertada para isso. Onde é mesmo? É isso que ela queria saber. Que a gente encontra. Jesus disse, nem nesse monte e nem em Jerusalém, mas a hora chegou que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. É de dentro do coração, em espírito e em verdade. Então tu pode estar andando na rua, na tua bicicleta, dentro do carro, em casa, você está tomando banho, em qualquer lugar que você estiver, você adora o Senhor em espírito e em verdade. Busca a presença dEle. Ela olhou para ele e disse, é isso. Quando ela encontrou, tomou uma decisão radical. Presta atenção que eu vou falar para vocês agora. O texto é lindo. João é de uma descrição literária tremenda. Ele diz, e ela, deixando o cântaro, deixou o pote. Rapaz, o instrumento que ela tinha para carregar água, abandonou aquilo. E abandonou também aquela vida velha. E abandonou todo o constrangimento que ela tinha da cidade que a censurava. Não estou nem aí. Ela saiu na cidade e convidou todo mundo. Na verdade, não é este o profeta que a gente estava esperando. Ela saiu para evangelizar a cidade inteira, Samaria inteira. Irmão, ela foi rua por rua, casa por casa. Aquilo foi uma corrida tremenda. Pense comigo, aquela mulher correndo. Ela não levou o pote para não atrapalhar. Todos foram ao poço ouvir a palavra de Deus. Disseram para ela, não é mais pelo que tu disse, nós estamos ouvindo dele mesmo. Ela deve ter dito, é isso que eu queria. Que posição radical. Botou ponto final. Não sabemos mais a história dessa mulher. Escritos extra-bíblicos que não vale a pena, porque a gente não sabe se foi inspirado. Mas quando eu chegar no céu, eu vou perguntar. E aí, tu foste pastor aonde? Tu evangelizou onde? Eu vou perguntar. Sabe de uma coisa? Não tente viver de milagres antigos em tempos novos. Não tente viver de milagres antigos em tempos novos. Eu contava sempre um milagre estupendo. Contei até aqui uma vez. E eu estava contando terceira vez. E a minha mulher, a pastora Elise, disse assim, ó, Isiqueira, conta milagre novo. Rapaz, nunca mais eu vou contar aquele milagre lá de Manaus, em tal situação, assim, foi estupendo, mas não vou contar. Não conto mais. O novo de Deus tem novos milagres. Ei, Deus tem novo milagre para você. Aliás, essa noite aqui, eu declaro isso em nome de Jesus, que tem novo milagre para você esta noite. Há algo para você essa noite.
Então não tenha saudade de passado. Paulo disse na carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixa. Por isso na segunda carta aos Coríntios 5,17, ele disse: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu gosto disso. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que coisa tremenda. Romanos 5:1, nós temos paz com Deus por intermédio de Jesus. Teu nome está escrito no céu. João 1:12, todos quanto receberam, Ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Está lá escrito. E o capeta às vezes diz assim: você não é filho de Deus, você não é filho de Deus. Só que ele esquece que em Romanos capítulo 8, versículo 16, diz: e o Espírito fala ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito grita dentro de você: você é filho de Deus. Pronto, acabou o capeta. Glória a Deus. O futuro exige que você largue as muletas emocionais do passado. A saudade do que Deus já tratou é porta aberta para o retrocesso. Ei, saudade do que Deus já tratou é porta aberta para o retrocesso na tua vida. Não tenha saudade daquilo que Deus já tratou. Deus está falando diretamente com algumas pessoas aqui. Não tenha mais saudade disto. Deus já tratou. Isso atrasa você. Olhe para frente. Olhe para o novo de Deus. A novidade de Deus na sua vida. Irmãos, há pecados do passado que vem um psiquismo demoníaco para dizer: lembra como era bom? Hábitos velhos, amizades tóxicas e ruins, ambientes miseráveis. Meu Deus, no tempo em Joinville, tempo do pastor Valmor Leonel Batista, o pai do pastor Júnior Batista, eu aconselhei, mas assim, exortação bem severa para aquela moça: menina, não casa com esse cara. A igreja sempre dava uma orientação: ei, que combinação tem luz com as trevas? Está na palavra, irmãos. Ei, menina, no nome de Jesus, como é que tu vai te enrolar com esse bicho que não ama Jesus, que não crê em Deus, e que o ambiente que ele gosta na sexta-feira e no sábado à noite é aquele barzinho lá depois da ponte? Eu disse para aquela menina: filha, quais são os hábitos dele? Não, ele disse que vai deixar tudo aquilo. Ele gosta de ir numa boate. Eu não fui, pastor, eu não vou, porque depois que a gente casar, ele vem para a igreja. Tem um bar que ele gosta de estar. Casou, com 90 dias, ela estava no gabinete em lágrimas. Então eu disse: o que aconteceu? Ah, pastor, é que ele está indo toda sexta-feira para o bar, só volta no outro dia. Digo: minha filha, mas ele está no lugar dele. Esse é o lugar dele, o habitat dele. Pastor, não falei para você? Lugarzinho dele. Tá, onde foi que você encontrou ele? Ah, pastor, é porque eu fui com as amigas fazer uma visita e encontrei ele lá. Ah, então ele está no lugar dele. Não reclame não, você não pode reclamar. O bicho está no lugar dele.
Então, em nome de Jesus, não tenha saudade destas coisas. O Senhor já te libertou disso, no nome de Jesus. Você é liberto, agora você tem outro ambiente, outro caminho, outras amizades. O Espírito é outro. O Espírito é outro. Espírito de alegria, Espírito de fé, Espírito que te faz entender a palavra, ter cânticos espirituais, falar línguas estranhas, a linguagem da fé, conversar com os irmãos e falar de bênção de Deus e de milagres e de acontecimentos. Aliás, uma dica muito boa para você: não chegue na casa de ninguém falando qualquer outra coisa a não ser milagres e bênçãos. Todo ambiente que é cheio de palavras frívolas, críticas às outras pessoas, comentários negativos, fofocada, a turma que fica do lado da mesa ali, naquele ambiente espiritual, são demônios que se alimentam disto. Por isso, quando você sai de uma visita dessa, você se sente mal, você se sente triste. Mais triste ainda quem fica é o Espírito Santo. Efésios 4:29. Não deixa sair da tua boca nenhuma palavra ruim, nenhuma, mas somente que for boa para edificação e traga graça aos que ouvem. Agora tu quer ir para uma visita, ou estar com alguém, seja onde for, é legal. Estar lá numa lanchonete, num restaurante, eu gosto disso. Eu conheço alguém aqui que se chamar já sai sorrindo. É muito bom. Sabe o que é que a gente tem que falar quando chega lá? Vamos falar das bênçãos, vamos falar dos milagres, do crescimento da igreja no Brasil, da marca de Cristo se expandindo por tudo que é lugar, daquilo que Deus está fazendo, do grande templo que nós vamos construir em Florianópolis, que será o maior templo do sul do Brasil. Eita, do avivamento que Deus está mandando, do sopro do Espírito Santo, da vida extraordinária em Jesus, da vida fascinante em Deus. Aleluia! Você tem muita conversa boa para falar. E sabe quando a gente edifica os outros? Por isso a Bíblia diz: edificai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Palavra de Jesus, palavra de fé sobre a ressurreição, sobre a cruz de Cristo, sobre a vida nova, sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre milagres, sobre ser usado por Deus, sobre os dons espirituais. É sobre isso que temos que falar. Quem anda comigo? Está aqui, ele anda comigo. Esse é o Heinson. Todo cara lá do Maranhão tem um nome diferente. É o Heinson. Irmão, eu andei num carro um dia desse com um grupo de pessoas, 5 horas. Quando chegou no final, eles disseram: pastor Siqueira, cadê o certificado? Eu disse: de quê? Certificado de bacharel em teologia, que todos nós já estamos formados. 5 horas, foi só Bíblia, 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 5 horas. Ei, quando você entrar num carro, taca a Bíblia no pessoal, anima o pessoal, fala de Jesus, deixa eles fazerem perguntas, responda com a Bíblia. Essa turma nem dá despesa no caminho, bicho, nem fome tiveram, nem fome tinha, pastor. Aliás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando tu andar com gente que faminta, fala a palavra para ele se encher da palavra, deixa ele se alimentar com a palavra. Coisa tremenda. Aí você sai daquele ambiente, e sabe o que acontece? Você escuta uma voz do Espírito: você fez bem feito, servo bom e fiel. Edificou as pessoas nessa casa. Meu Deus. Então, ponto central que eu quero é ponto final nas coisas que não prestam. Quem não fecha ciclos repete padrões. Quem repete padrões não chega nunca ao novo de Deus. Ponto final é fé em ação. Queime o que te conecta a coisas ruins do passado. Diga: Senhor, apaga da minha memória. Eu estou vivendo é o novo. Mente de Cristo.
muitos exércitos, pastor Júnior Batista, ao conquistar territórios, Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, o grande general Alcebiades, esses generais que eram estrategistas em guerras, os grandes conquistadores, vocês sabem que era uma prática, por isso que a gente usa a palavra. Ei, corta a ponte, sabe de onde veio? Veio dos grandes conquistadores do passado, que ao atravessarem um lugar para conquistar, detonavam, cortavam e jogavam a ponte no chão. Outros queimavam os navios, afundavam os navios. Sabe para quê? Para nenhum soldado imaginar que tinha a mínima chance de voltar. Era ganhar ou morrer. Então esses caras partiam com a faca nos dentes e venciam. Esses grandes generais faziam isso. Corta a ponte agora. Os caras ficavam aí. Não, agora não tem mais jeito. Agora tem que ir ou ir. Quem entrou pela porta aqui é Jesus, o novo caminho. Eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta eu entrarei. E aí Jesus entra no teu coração e tu entra no caminho. Então não tem mais volta. Você que está aqui nunca mais vai voltar para outro caminho. Você está no certo caminho, você está no caminho da vitória. É o caminho sem volta. Nós estamos indo para o céu. Aleluia, glória a Deus. E para encerrar, você precisa tomar decisões definitivas. Deixe de seguir certos perfis, encharcado de amarguras, de ressentimentos. Comece a ver, primeiro, os cultos da Mãe de Cristo. Só coisa boa. Veja coisas boas, textos bons. Saia fora de todo mau hábito, amizades tóxicas. Não repita padrões de pecado. Toda reunião nós estamos repetindo. Vício zero na sua vida. Pecado zero. Vício zero. Pecado zero. Viva para o Senhor. O novo de Deus chegou na sua vida. Fique em pé. Tem gente que vai encontrar você daqui a uns dias e diz: ah, estou lembrando daquele tempo. Você diz: não, tu não me conhece mais. Eu tenho ponto final. Estou em outro tempo, outra estação. Estou na estação do milagre, da bênção de Deus, do poder de Deus, da vitória. Há milagres para você essa noite aqui. Deus está dando novas conexões para você. Quando o Espírito Santo está nos movimentando para fazer algo tremendo, Ele dá novas conexões. Reconexões boas do passado que são saudáveis. Desperta o dom que é em ti. Então você ouve a voz, aquela mesma que Paulo disse a Timóteo: desperta o dom que há em ti, ativa os dons, as habilidades, o que tu recebeu de Deus. Deus está dizendo: é o tempo. E quando você tem aquele senso de celeridade, de rapidez, você sente: eu estou atrasado, eu tenho que avançar. Então chegou o tempo, é esse tempo que chegou. E quando chega esse tempo, Ele abre a oportunidade. Deus cria a oportunidade. Aí chegou a tua estação. Não tem nada, não tem mais para ninguém. Você é o leão na sua savana. Amém? Pastor Marco está aí?
Ele vai orar por vocês agora. Essa é uma noite tremenda. Essa é uma noite de grandes acontecimentos. O Espírito Santo está movimentando já muita coisa aqui. Eu estou vendo gente completamente liberta de determinadas situações do passado. Tem gente que está cortando com a espada, pá! Os vínculos, correntes. Em nome de Jesus. Glória a ti, Senhor. Anda lá, baixeira.